Meus irmãos e minhas irmãs, os saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios doutrinários, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para o professor e a professora aqui no canal EBD em Ação. Assim estaremos fazendo para que a aula do nosso digno professor e da nossa digna professora seja cada dia mais promissora. Uma aula que possa trazer cada dia mais os nossos alunos para as reflexões da Bíblia, para os ensinamentos das lições preciosas que tem feito durante este novo trimestre que estamos iniciando. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem comentado, que tem contribuído para que o canal possa cada dia mais evoluir e avançar. Tem divulgado, te agradeço pelos likes, pelo comentário e pela sua inscrição. E você que está acessando a primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te a inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal, dê um like, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos que aqui vamos postando. Cada vez que postarmos um vídeo novo, você recebe uma notificação e pode assistir esse vídeo em primeira mão. Faça um comentário, dê um likezinho, eu te agradeço então por isso. O canal EBD em Ação tem também os vídeos do trimestre de 2018. Todos os trimestres, cada trimestre ele está disponibilizado em pastas, em playlists. E ali você pode acessar a pasta e os vídeos daquele trimestre. E pode ouvir, pode divulgar, pode fazer bom proveito destes vídeos. Hoje a lição de número 3 do dia 20 de janeiro de 2019. Já estamos em 2019. Nós temos um título da lição, cujo título é Santidade, requisito para a conquista. Nós vamos falar de um tema que é santidade, que é um dos requisitos para a conquista de Canaã. Então o povo de Israel precisava se santificar. Como que era esse ritual de santificação? No que consistia e no que nós podemos aprender com essa santificação do povo de Israel? É disto que é o tema da lição de hoje, número 3. O texto do dia ele está em Levítico, capítulo de número 22 e 32. E não profaneis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. A nossa síntese, a busca pela santidade, é o requisito primordial para a preservação da salvação. Primeiro tópico, a repetição da advertência. Primeiro subtópico fala sobre a pureza social. E esta pureza social, ela estava embasada na purificação da lepra, ou pelo menos na tiragem dos que estavam leprosos do meio do arraial. A lepra, as pessoas que estavam leprosas, as pessoas que estavam com algum fluxo no corpo, algum sangramento no corpo, inclusive até a menstruação nesse caso também era considerada uma impureza social. Aqueles que estivessem tocado em algum morto, também eles eram considerados imundos e deveriam fazer o ritual de purificação, porque eles não poderiam permanecer no meio da congregação de Israel, nem mesmo entrar no templo para uma adoração se estivesse com essa situação de lepra, fluxo de sangue, tocado em morto ou outras advertências que está lá em Números. Então precisava de um ritual para a purificação. Uma mulher que estivesse menstruada, era considerado fluxo de sangue, ela deveria fazer o seu ritual de purificação. Depois do período menstrual, banhar-se com água limpa. Foi o que fez Betseba, a esposa que veio a ser mulher de Davi. Então nós observamos que ela foi, depois do período menstrual, foi se banhar, se purificar com água limpa, mas num local que ficasse aos olhos de algumas pessoas. Inclusive o rei viu ela dessa forma e entrou então o desejo e culminou naquilo que você já sabe, no pecado de adultério e de um assassinato de Davi, por causa de um ato que ele fez pela visão. Foi engodado pelo que viu. Então, essa ação social, ela era muito comum em Israel. As pessoas que estivessem leprosas deveriam estar separadas. Em Levítico diz exatamente isso. Quando alguém estava leproso, ele deveria, se ele simplesmente estivesse
Se ele suspeitasse da lepra, deveria se apresentar ao sacerdote. O sacerdote daria o diagnóstico se ele estava leproso ou não. E através desse diagnóstico, se ele estivesse leproso, ele nem voltaria para a sua casa para despedir da esposa e dos filhos. Ele não poderia mais participar de nenhum ritual na sociedade. No templo, muito menos. Ele ficava do lado de fora dos muros de Jerusalém, simplesmente se lembrando do aniversário da esposa, dos filhos, das festividades, com vontade de ir em uma manhã sabática. Mas agora ele era um leproso e um imundo e separado. Então ele deveria estar na colônia dos leprosos. Então era esse o ritual. Agora, se ele fosse curado da lepra, voltaria a se apresentar ao sacerdote. Por isso que Cristo, quando cura os leprosos, comumente ele envia para que vão ao sacerdote. O sacerdote dava o diagnóstico e reintegrava ele novamente à sociedade. Assim também era com as pessoas que tivessem um fluxo de sangue, depois do ritual de purificação, depois de oferecer algumas oferendas no altar de holocausto, e as pessoas que tocassem mortos tinham que se banhar, vestir água limpa. Tinha todo um ritual que está ali no livro de Números e também no livro de Levítico. Que lições nós podemos tirar dessas situações? É que o cristão ele vive se purificando constantemente. Enquanto o povo de Israel oferecia a pombinha, oferecia um sacrifício, uma oferta, os rituais de purificação com águas limpas, na igreja do Novo Testamento, a Bíblia diz assim que ele mesmo, Jesus, apóstolo Paulo dizendo aos cristãos que estavam em Éfeso, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para pastores, profetas, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos. Quer dizer, nós somos já santos, separados do mundo, mas precisamos de uma santificação progressiva. Cada dia precisamos nos limpar de algo que veio arraigado na nossa vida, algo que veio do mundo. E só poderemos ser santos plenamente, conforme a lição está clara, no arrebatamento de Cristo, porque ainda estamos no processo de santificação, de purificação pela palavra. Santifica hoje na verdade. A tua palavra é a verdade. Se é bem certo que alguns pais da igreja, ele considerava que o cristão poderia alcançar a santificação plena e viver numa santificação plena, como pregava Charles Finney, que é uma ideia proveniente também de John Wesley, na santificação plena. E eles pregavam muito esse ritual de santificação. Todavia, a lição diz assim que na santificação plena já é o arrebatamento, que nós já fomos transformados, o corpo transformado, tudo transformado, período da transformação. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos crescer nisso, na graça, no conhecimento, na santificação, na maturidade cristã, até chegar à estatura completa de Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito. Quando é que se chega à estatura de varão perfeito? Acreditamos que seja no arrebatamento da igreja. Que daí vem a transformação do corpo, e isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Isto que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E acreditamos que aí é a vitória contra a impureza, contra o pecado, contra o mal. Outro subtópico fala da pureza no casamento. E essa pureza no casamento, ela não deveria haver, segundo os preceitos de Israel, calúnias dentro do casamento, as injúrias dentro do casamento, até mesmo as questões de traições. Quando alguém suspeitasse que a sua mulher ou seu esposo estivesse cometendo adultério, deveria recorrer ao sacerdote, e o sacerdote faria algumas provas para descobrir se isso era de fato ou um pensamento. Então, dentro do casamento existia-se um ritual de purificação. Nós observamos que o casamento cristão, a família em si, o leito sem mácula, ele tem seus preceitos na Bíblia Sagrada. E é totalmente diferente do que prega a sociedade, que prega o amor livre, incentiva o jovem ao amor livre, sem compromisso, onde os jovens podem ficar com uma, com outra, quantas quiserem, que este é o amor livre, ser livre para qualquer situação. Todavia a Bíblia ela adverte, desde o princípio, o marido de uma só mulher, e ainda estabelecendo regras de fidelidade, de amar a sua mulher como Cristo amou, a ponto de se entregar por ela, e as mulheres ser submissas ao marido no sentido de aceitar a missão do homem como provedor, como protetor. Então, é nesse sentido que a Bíblia adverte sobre o casamento. Então, é um outro tópico que também dá para ajudar a juventude a ter uma maturidade cristã e um pensamento bíblico a respeito dos relacionamentos. O último subtópico do primeiro tópico fala da lei do nazireato. Era alguém que vivia separado exclusivamente para Deus. E a lei do nazireato ela tinha alguns preceitos que eram irrevogáveis.
E as pessoas, elas deveriam se preservar, as pessoas que faziam voto de nazireato, ele não poderia casar com pessoas de outras etnias, não poderia tomar bebida forte, não poderia comer uvas frescas nem seca, tudo que fosse derivado de uva estava isento disso, deveria ter alguns rituais de purificação, algum tipo de jejum, uma série de faturas que está elencado ali no Pentateuco. Agora, aos nossos dias, nós fizemos uma lei de nazireato, não nos preceitos que era o povo de Israel, mas no sentido de servir a Deus com fidelidade. Como purificará o jovem o seu caminho? É observando conforme a tua palavra, conforme a palavra de Deus é que o jovem purifica os seus atos. O jovem cristão, que essa lição é específica para a nossa juventude, ele não pode misturar o pensar como o mundo pensa. O pensamento do jovem cristão é totalmente diferente. Enquanto as pessoas do mundo acham normal a liberação da maconha, das baladas, das bebidas alcoólicas, de tudo quanto é entorpecente, o jovem cristão acha isso inapropriado para a vida cristã. O que o jovem cristão preserva em si é a sua vida, a sua saúde, a sua mente para estudar as coisas de Deus. Ele preserva a sua inteligência sem ser contaminada com essas coisas. E o jovem cristão, ele se preserva, ele espera o dia certo do seu casamento para ter uma família abençoada. É nesses pontos aqui que a lição vem trazendo luz para a nossa juventude na atualidade. Segundo ponto, fala o caminho da consagração. Aí o primeiro subtópico, a bênção de Deus. Nós precisamos, o povo de Israel tinha a bênção de Deus. Ele disse isso, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Para Abraão, que o povo de Israel é descendente de Abraão, ele disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E através de Abraão, Deus escolheu um povo e trouxe a bênção para o povo de Israel. O povo de Israel é um povo abençoado, é o povo da promessa. E a partir deles veio para a nossa vida o Salvador. O Salvador veio da nação de Israel, o libertador veio da nação de Israel. A salvação é proveniente a partir de Israel, através do sacrifício de Cristo. Então a bênção ela deve estar em nossa vida. Todavia, as bênçãos, alguns dizem assim, quem tem promessa de Deus não morre. Não morre enquanto estiver debaixo da proteção, da bênção de Deus, sendo fiel. Porque se sairmos fora da proteção divina, se sairmos fora da fidelidade, aí as promessas são aniquiladas. Então, há promessas que são condicionais e há promessas que são incondicionais. Cabe a nós verificar quais delas e ver se esses jargões que surgem aí, quem tem promessa não morre, estão de acordo com a Bíblia ou não, se é um termo bíblico ou não, ou simplesmente mais um jargão. Então nós não vivemos sob jargões, vivemos sob a promessa de Deus embasada na Bíblia. Por isso que é interessante a leitura, a compreensão e o entendimento da Bíblia Sagrada. Na oração do Pai Nosso, ele diz, santificado seja o teu nome, que o nome de Cristo é santificado. A igreja de Cristo é santificada. Deus vem buscar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É a santificação. Quando o povo de Israel, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse, porque via o povo que vinha cada dia mais crescendo e ele temeu aquilo. Vamos amaldiçoar para que o povo venha ter derrotas sobre a sua vida também. E Balaão descobriu que Deus contra Israel não há encantamento, não há maldição. Somente o pecado que poderia fazer o povo perder essa proteção divina. E ele deu a sugestão, olha, tem que misturar, tem que haver mistura. Pega as suas filhas para que se misturem entre o povo de Israel. Aí sim, eles vão estar desrespeitando as regras da lei e a maldição estará vindo sobre a vida dele. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem e minha jovem, a igreja, o diabo não pode contra ela. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O mundo não pode contra ela. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, há algumas coisas que podem trazer a derrota, o fracasso para a vida da juventude ou da igreja, que é o pecado. Por isso nós temos que ter cuidado com o pecado, fugir da aparência do mal. Tiago manda fugir, foge. Resistir o diabo nós podemos resistir, o mundo nós podemos sim vencer o mundo, que eles não vão contra a igreja. Agora o pecado é a causa que nós devemos fugir dessas mazelas para se manter santo. Toda aparência do mal, toda consequência, nós devemos sair fora dela para estar preservado a nossa vida para com o nosso Deus. Segundo subtópico, as bem-aventuranças do doar. Aqui ele fala de
da ação de doar, a graça de Deus em doar alguma coisa para o serviço de Deus. As ofertas, elas eram doadas voluntariamente. Em Êxodo 25, quando foi para Moisés construir o tabernáculo, ele pediu oferta cujo coração se movesse voluntariamente. Quando Davi pediu ofertas para Salomão construir o templo, era oferta de cujos corações se movessem voluntariamente. A nossa oferta a Deus é voluntária. O nosso louvor voluntário, não é forçado, não é como alguns dizem, abre a boca de ferro, língua de aço, tem que abrir a boca, erga seu braço, pelo amor de Deus, e dê glória enquanto ele está pregando. Não é para os deleites dos pregadores a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso serviço. Mas é de um coração voluntário, mas daquele coração que reconhece que Cristo é merecedor de todas as coisas. Daquele coração que foi ensinado que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Daquele coração que aprenderam que Cristo deu a maior oferta voluntária por nós. E o que nós fazemos é muito pífio para poder pagar o que Cristo fez por nós. Portanto, nós fazemos voluntariamente as nossas ofertas, os nossos cultos, os nossos dízimos. O nosso coração deve estar na obra de uma forma voluntária, porque Deus se agrada de um coração voluntário. Obediência no chamado. Os levíticos tiveram obediência no chamado. Mas que obediência? Eles precisavam passar por um ritual, ser purificados com água limpa, raspar todo o pelo do seu corpo, se vestir com vestes limpas, levar sobre a sua cabeça o azeite do óleo da unção, ser ungido, 7 dias separado dentro da congregação, uma série de ritual. E eles obedeceram para poder alcançar o seu ministério, a sua chamada. Qual que é a nossa chamada que nós devemos obedecer conforme a Bíblia ordena? O que é que nós fomos chamados para quê? Cada um de nós temos um chamado, temos um talento e precisamos desenvolver este talento, desenvolver este chamado segundo a graça e a glória de Deus. Como é que nós estamos lidando com esse chamado? E muitas pessoas têm ignorado completamente. Nós observamos no Antigo Testamento uma série de exigências para os relacionamentos, exigências para as ofertas, exigências para os serviços, exigências para os chamados, decretos e leis para viver dentro desses preceitos de acordo com a vontade divina. E muitas vezes nós estamos na era da graça e achamos um absurdo quando olhamos que a Bíblia ela nos requer renúncias da nossa parte. E alguns reclamam, muitos jovens têm reclamado, muitas pessoas têm reclamado, têm achado que o fardo é muito grande, sendo que o fardo de Israel era maior do que o nosso. Nosso fardo é leve, o fardo de Cristo é leve. Então nós devemos observar a situação que a Bíblia ordena e ser obedientes, ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Terceiro tópico fala da comunhão do deserto. Primeiro subtópico, tempo de comunhão. O deserto, eles tiveram que ter comunhão. O que era a comunhão? As festividades. As festas da Páscoa, a festa das primícias, a festa do Pentecoste, a festa das colheitas, todas as festas eles deveriam estar juntos, agradecendo a Deus pela chuva, pelo sol, pelas plantações. E eles faziam esses rituais comemorando entre a sociedade, entre o povo de Israel, a comunhão. E nós observamos que a igreja precisa desta comunhão. Comunhão significa comer junto. E só come junto quando somos amigos. Você dificilmente vai comer na mesma mesa do que o seu inimigo. As pessoas que têm inimigo, eles nem querem cumprimentá-lo. Dão volta, cortam o caminho para não deparar com o seu inimigo. Agora, a comunhão é estar bem com o outro. A comunhão é estar bem com Cristo, participante de uma mesma fé, de um mesmo culto. É estar juntos. Essas barreiras das inimizades, das separações no evangelho, no cristianismo, isso deve ser quebrado. Na vida cristã, isso aí deve ser extirpado. Segundo ponto do terceiro tópico, exigência divina. Qual que era a exigência divina? Para a Páscoa, todos deveriam participar da Páscoa. E mesmo aqueles que inventavam alguma desculpa, eles eram indesculpáveis, não eram liberados para estarem livres da Páscoa. E a Páscoa, nossa Páscoa é a Santa Ceia. Dos judeus é a passagem do Egito para a terra de Canaã, a travessia do Mar Vermelho, através do cordeiro que simbolizava Cristo. Quando Cristo estabeleceu a Páscoa, ele não comeu como os judeus comiam. Eles comiam o cabrito assado, as ervas amargas, e não foi dessa forma. E nem os pães asmos. Cristo sim comeu pães asmos, mas introduziu no ritual o pão e o vinho. Então isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então ali estava estipulado a ceia,
porque o pão simboliza o corpo dele que foi resgatado e o vinho simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós. E muitas pessoas têm deixado de participar da ceia. Muitas pessoas têm trocado, inclusive, a ceia por outras festividades, sejam elas de aniversário, sejam de casamento, seja de qualquer outro termo, têm trocado a ceia do Senhor. E observe que na lei isso era indispensável. Ninguém poderia ficar sem comemorar a Páscoa. E na ceia muitas pessoas, porque estão na época da graça, têm desprezado este ato comemorável, esta ordenância da igreja. Então observe bem, jovens, que nós temos que ter compromisso com a ceia do Senhor, porque fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Por último, igualdade dos adoradores. Por que igualdade dos adoradores? Porque Números está requerendo que os estrangeiros também, que se quisessem voluntariamente servir a Deus, eles teriam que ser considerados como iguais. Não era porque era o estrangeiro que as ofertas, que as adorações, que os serviços prestados para Deus e para a sua obra seriam de um nível menor. Mas os estrangeiros também têm o mesmo valor. E o valor que é determinado aqui é o valor da alma. Toda alma, todo espírito que se move voluntariamente. As almas têm um valor só. Não significa que a alma alemã tem mais valor que a alma inglesa, que tem mais valor que a alma chinesa. Não. O ser humano é composto de corpo e alma. E é isso que Cristo quer. A adoração voluntária, o serviço voluntário, a entrega voluntária para a sua obra deste corpo e desta alma, ou desse espírito e desta alma. Então o valor é o mesmo. Todos temos o mesmo valor perante Deus porque somos seres humanos. Portanto, meu professor e minha professora, que você tenha uma boa aula neste dia. Que Deus em Cristo te abençoe.